Sejam todos bem-vindos ao Fórum Internacional de Sistemas de Saúde Universais, Modelos de Gestão e Inovação em Saúde. Os sistemas de saúde universais têm sido alvo de discussão ao longo dos últimos anos, fundamentalmente relacionados a seus modelos de financiamento, a eficiência e eficácia dos modelos de gestão e as estratégias utilizadas para a construção de vias possíveis de garantia de acesso à saúde de qualidade. A categoria médica tem desempenhado um papel importante na organização desse sistema, seja assumindo responsabilidades no campo da gestão ou produzindo novas tecnologias e inovações na clínica, que possibilitem novas formas de promover saúde e prevenir doenças. Por outro lado, a formação de nossos quadros permanece deficitária nos campos das várias ferramentas, da gestão e da clínica ampliada pela priorização de determinados aspectos do exercício da profissão, em detrimento de outros não menos importantes. O Fórum Internacional de Sistemas Universais de Saúde conta com a realização do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, a Associação Médica Cearense, Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, contando com o patrocínio do Laboratório Clementino Fraga e Sicredi. E apoio Laboratório Emílio Ribas, Centro Universitário Unicristos, Universidade de Fortaleza, Unimed Fortaleza e tendo a organização da ideia de evento. Para dar início à solenidade de abertura do Fórum Internacional de Sistemas de Saúde Universais, Modelos de Gestão e Inovação em Saúde, convido ao palco a senhora presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, doutora Mayra Pinheiro. O senhor presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima. O senhor presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, doutor Ivan Moura Fé. A senhora, excelentíssima senhora promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública do Estado do Ceará, doutora Isabel Porto. A excelentíssima senhora secretária de Saúde do município de Fortaleza, doutora Joana Angélica Maciel. E o senhor presidente da Associação Médica Cearense, doutor Carmelo Silveira Carneiro Leão Filho. Convidamos os presentes a ficarem em posição de respeito para ouvirem a execução do hino nacional brasileiro, interpretado pelo tenor Franklin Dantas, acompanhado do pianista Eduardo Correia. Ipirangas, margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante.
Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glórias no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queiram fazer a gentileza de sentar-se. Registramos as presenças das autoridades que se dirigiram a este cerimonial. O excelentíssimo senhor deputado federal Raimundo Gomes de Matos. O excelentíssimo senhor deputado estadual Carlos Matos. O senhor diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Fortaleza, Flávio Ibiapina. O senhor presidente da Federação Médica Brasileira, Dr. Valdir Cardoso. O magnífico senhor reitor da Universidade Estadual do Ceará, Dr. José Jackson Coelho Sampaio. O senhor presidente da Comissão de Direito e Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, Dr. Ricardo Madeiro. E a senhora coordenadora da Unicristos, doutora Tereza Bandeira. E para fazer a abertura oficial do Fórum Internacional de Sistemas Universais de Saúde, convido a presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, doutora Mayra Pinheiro. Digníssimos colegas e autoridades presentes, senhores e senhoras. O Brasil conta hoje com cerca de 420 mil médicos. O número de estabelecimentos e instituições que atuam na área da saúde chega a 300 mil, entre hospitais, pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, clínicas, ambulatórios, postos de saúde, entre outros. São serviços públicos, filantrópicos e privados que respondem pelo atendimento das carências de 204 milhões de brasileiros, distribuídos em 5.560 municípios nos 26 estados e Distrito Federal.
Neste imenso país de dimensões continentais, também é imensa a carência da sua população por cuidados pelos mais diferentes tipos de assistência em saúde. Faltam medicamentos, faltam leitos nos hospitais, faltam equipamentos. E as demandas se multiplicam de norte a sul do país. O Sistema Único de Saúde tem sido, assim, nesse contexto, alvo de discussões quanto ao seu modelo de financiamento, a eficiência e a eficácia do modelo de gestão e quanto às estratégias utilizadas para a construção de vias possíveis de garantia de acesso à saúde de qualidade a todos os brasileiros. A categoria médica, neste contexto, tem desempenhado um papel importante na organização do sistema, seja assumindo responsabilidades na gestão ou como peças fundamentais para que os diagnósticos e os tratamentos sejam implementados da melhor forma, visando promover saúde e prevenir as doenças. Trazemos aqui a nossa contribuição enquanto entidades médicas e representantes da sociedade organizada, para que tenhamos acesso às experiências no campo nacional e internacional da saúde e assim possamos, juntos, construir novas soluções para nossos graves problemas, apoiados em inovações experimentadas em outros setores, por outros atores, em cenários distintos dos nossos. Que o conhecimento trazido para esse evento seja a ferramenta para a construção de novos e bons dias. Sejam todos bem-vindos. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o nosso anfitrião, Dr. Ivan Moura Fé. Nossas boas-vindas do Conselho Regional de Medicina a todos os que estão aqui, que vão participar do debate de um assunto tão importante. Meus cumprimentos às autoridades, a doutora Joana, secretária de Saúde de Fortaleza, a doutora Mayra, presidente do sindicato, o digníssimo presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital, a combativa promotora de defesa da saúde pública, doutora Isabel, doutor Carmelo, digno presidente da Associação Médica Cearense, as autoridades que estão na plateia, o magnífico reitor, colega de luta, doutor José Jackson Coelho Sampaio, doutor Ibiapina pela Unifor, Flávio Ibiapina, doutor Valdir, os parlamentares presentes, doutor Ricardo Madeiro. Então, meus cumprimentos e do Conselho Regional de Medicina a todos e a todas. Nós estamos aqui para dar início a uma atividade que teve a sugestão, a proposta vinda do Sindicato dos Médicos, da doutora Mayra, para discutir um assunto muito caro para nós, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, é a saúde pública, é a maneira que precisamos trilhar para garantir atendimento de qualidade a todos os brasileiros. Nós sabemos que o SUS é uma construção que teve momentos grandes de discussão há uns 30 anos, com o movimento da reforma sanitária, resultou em leis e foi inserido na Constituição Federal, mas que passa ainda hoje por dificuldades. Nós vemos e temos notícias, além de notícias nos outros estados, vemos nos nossos serviços as filas, o sofrimento, a carência das pessoas esperando dias e meses por uma consulta especializada, por um exame, por uma cirurgia. E é isso que nos inquieta e desperta em nós uma revolta de ordem moral, no bom sentido de querer contribuir para que se amenize a situação de tantas pessoas que sofrem. Nesse sentido é que estamos aqui. Nós, nas discussões preliminares, sugerimos que procurássemos dar um enfoque prático para que não acontecesse que depois de grandes discussões fôssemos embora para casa satisfeitos e não acontecesse nada depois. Então, que procurássemos ver o que de prático poderemos tirar para que as gestões no estado, nos municípios do Ceará possam adotar alguma coisa que reduza essas carências, que reduza esse calvário que muitos pacientes trilham em busca da sua assistência. Nós sabemos que a maior parte da população brasileira é SUS dependente. Sabemos que muitos sequer chegam ao SUS.
Então, é contra isso que nos insurgimos, é para isso que estamos aqui. Meus cumprimentos a todos e um bom trabalho. Neste momento, desfazemos o espaço de autoridades no palco, pois abrindo a programação do Fórum Internacional, eu peço que vocês possam compor os assentos no auditório, pois iremos abrir a programação do Fórum Internacional de Sistemas de Saúde Universais, tendo a palestra O SUS que Queremos, ministrada pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. O nosso palestrante é médico clínico e médico do trabalho, presidente do Conselho Federal de Medicina, presidente da Comunidade Médica dos Países de Língua Portuguesa, diretor da Associação Internacional das Autoridades Médicas Reguladoras, membro titular da Academia Pernambucana de Medicina, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco e nosso Conselho Federal de Medicina, presidente atual. Tenham todos uma excelente palestra. Eu quero cumprimentar os ilustres companheiros das cadeiras com os quais abrimos este evento, doutora Joana, doutora Isabel, secretária de Saúde, promotora, respectivamente, doutor Carmelo, da Associação Médica, o doutor Ivan Murafé, amigo e presidente do Conselho Regional de Medicina, e doutora Maiara, que teve a iniciativa de organização, junto com as outras entidades, 6 entidades ao todo, a organização deste evento, muito próprio, muito oportuno, porque é um momento em que precisamos realmente rediscutir o Brasil. E rediscutir o Brasil, penso que a prioridade é discutir a saúde que se pode ofertar à população brasileira a partir do Estado, como um mandamento constitucional. Eu, ontem, estive em um fórum, na minha cidade, em Recife, onde se discutiu a judicialização da saúde, mas de uma forma direcionada e focal à saúde suplementar. Os planos seguros e planos privados de saúde. E, naquela oportunidade, eu me senti obrigado a fazer uma declaração de conflitos de interesses. Coloquei que era a favor do SUS e que não podia conceber, aceitar saúde como negócio. Aqui eu faço a mesma declaração de conflitos de interesses, óbvio, em uma outra perspectiva e em outra circunstância. Mas isso é fundamental porque a classe médica brasileira, apesar de estarmos vivendo uma sociedade atual onde há uma transição acelerada do homem concebido para o homem produzido, ainda é uma moral médica que leva a todos os profissionais que têm compromissos vocacionais, e eu me refiro à imensa maioria da classe, a buscar uma adequação importantíssima do paternalismo hipocrático a um paradigma que chamamos de benigno humanitário, com ênfase à dignidade humana como algo mais importante que o saber científico, o dogma, o lucro, e a medicina, além de ciência, como arte a serviço da saúde, por sua vez entendida como bem-estar geral do indivíduo, físico, mental e social. Portanto, mais uma vez é constatada a relevância desse fórum e vem ao encontro do maior anseio, do maior desejo da população brasileira. E lembrando, parafraseando uma frase, uma ideia, forma de expressão do ex-ministro Aires Brito, recentemente ouvida por mim, ele disse: o povo tem uma máxima. Essa máxima é a de que saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. E é verdade. É um ditado popular conhecido por todos. Diz: olha, saúde é o que interessa. Sem saúde, eu não vou ter liberdade, eu não vou conseguir educação, eu não vou ter autonomia, eu não vou ter dignidade, já que a autonomia, inclusive, é alicerce da dignidade.
Então, saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. E nessa linha de pensamentos, o legislador ordenou, na Carta Magna, um sistema único de saúde, recepcionando esse pleito e esse anseio de cidadania, que a saúde é o maior interesse da população brasileira, o que também se tornou evidente ao longo dos últimos anos em crônicas e antigas reivindicações e protestos da população por mais saúde. A Constituição, ela coloca a dignidade humana como um lastro do Estado democrático de direito. E nela nós encontramos todas as respostas. Também, como diz o ex-ministro, essa Constituição tem resposta para todas as perguntas. Ela é o posto Ipiranga. Responde a qualquer questão. Posto Ipiranga, eu acrescento, não são palavras do ministro. Mas é um posto muito publicizado, como ele disse. E é verdade. Nessa Constituição temos resposta para todas as questões. Então, a dignidade humana é lastro desse Estado democrático de direito. E a Constituição, logo em seguida, coloca a saúde como um direito fundamental. E mais na frente, institui que é um dever de Estado e um direito do cidadão. Mas também, óbvio, é uma Constituição, como todas são, de princípios. Princípios importantíssimos, como o do mínimo existencial, o da reserva do possível, que precisam ser bem entendidos e bem utilizados nos casos concretos, em parâmetros de razoabilidade. Bom, é nesse sentido que nós temos na Constituição o SUS que queremos. Um SUS universal, um SUS de acesso realmente amplo, igualitário, e a Constituição prima pela igualdade, embora que, na frente, um pouco mais, remete-se às questões de equidade, porque é através da equidade que se alcança a igualdade. Mas a Constituição, ela é igualitária. E o caminho, repito, reitero, é a equidade. Tratar os desiguais de forma desigual. Bom, o nosso Sistema Único de Saúde tem essas bases legais, como todos sabem. Apenas para relembrar, tornar muito presente na memória agora, vale a pena citar. O SUS tem matriz valorativa, como dito na nossa Carta Magna. O texto final aprovado incorporou esses aspectos. Saúde entendida amplamente como resultado de políticas econômicas e sociais. Saúde como direito de todos e dever do Estado, como já foi dito. A relevância pública das ações e dos serviços de saúde. A criação de um sistema único de saúde, baseado em diretrizes e princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização e controle social. No artigo 196, determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De forma complementar, a Lei Orgânica da Saúde, 8080, de 19 de setembro de 90, foi elaborada para regulamentar esse sistema. Ela dispõe sobre as condições de promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. De acordo com essa lei, essas disposições são objetivos do Sistema Único: a promoção da saúde, com ações que buscam atuar sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença, a prevenção das doenças e proteção da saúde, com ações específicas voltadas para controlar os riscos e a exposição às doenças. A recuperação da saúde, com ações que evitam a morte de pessoas doentes e evitam ou reduzem sequelas, atuando assim sobre os danos envolvendo diagnóstico e tratamento. Então, o SUS ele tem uma característica predominantemente preventiva, sem olvidar, sem esquecer da recuperação da saúde através do tratamento, diagnóstico e tratamento das patologias. Mas é de caráter eminentemente preventivo, como deve ser qualquer sistema de saúde. A Constituição
tem o SUS que queremos, mas o SUS que temos não é exatamente o que a Constituição determina, não é o que a reforma sanitária, de maneira heróica, buscou. Esse SUS, como o Brasil, dentro de seus aspectos continentais, tem imensas diversidades. É um sistema único que se utiliza de uma área complementar ou suplementar e que, às vezes, nos parece até absolutamente dicotomizados, sistemas totalmente independentes quando não são. Eles não são sistemas subsistemas hermeticamente fechados, fazem parte de um sistema único e assim devem ser tratados e considerados em todas as políticas, porque o que acontece em um deles repercute no outro, de forma direta. Mas as diversidades podem ser, só volta um pouco, representadas de maneira fotográfica, porque é a melhor forma de resumo, uma sala de pré-parto nos hospitais públicos e uma sala de parto, pós-parto, no âmbito privado. O SUS é um sistema que também nos orgulha, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, dos obstáculos que tem a vencer. Mas é um sistema que, por exemplo, em 2015, apresenta 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 1,4 bilhão de consultas médicas, 11,5 milhões de internações, 4,2 milhões de cirurgias, 56,7 mil transplantes de órgãos, tecidos e células, 2,3 milhões de partos. Por outro lado, enfrenta dificuldades que são conhecidas, orçamentárias, administrativas, entre outras. Houve uma redução imensa do número de leitos em 5 anos. Perdemos 24 mil leitos, 13 leitos por dia, nas especialidades mais afetadas, que foram a pediatria cirúrgica, a psiquiatria, a obstetrícia e a cirurgia geral. Uma perda de leitos fundamentais destinados, como disse bem o doutor Ivan Morafé na sua fala de abertura, onde a maioria da população brasileira recorre. 150, vamos em números aproximados, 150 milhões de pessoas tão dependentes, como disse o doutor Ivan. Volta mais um pouco agora. Bom, então essas perdas de leitos são extremamente preocupantes dentro desse universo de demanda que o SUS tem. Pode avançar. A questão também se perpetua no que se especifica em leitos de UTI. O SUS possui 20.173 leitos dos 40 mil existentes no país. É uma distribuição muito desigual, invertendo-se, esquecendo absolutamente o que é equidade. No SUS, nós temos 0,99 leito por 10 mil habitantes. A rede não SUS possui 4,5 leitos por 10 mil, ou seja, 4, 5 vezes mais, para uma população que é 1/3, em termos gerais, daquela que é atendida pelo SUS. É uma desigualdade extrema. Há leitos desse tipo em apenas 10% dos 5.570 municípios brasileiros. Pode passar, isso aí. Em 2015, os conselhos de medicina fizeram um esforço de fiscalização para verificação das condições de funcionamento de 1.266 postos de saúde. Os resultados mostraram a rede realmente sucateada, com sérios problemas estruturais que comprometem os serviços. Havia inexistência de itens importantíssimos, como negatoscópio, oftalmoscópio, otoscópio, um esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, inclusive, né, num percentual significativo. Bom, problemas de acesso no atendimento oncológico é mais um exemplo. Poderíamos citar problemas na hemodiálise, problemas nos tratamentos diversos de complexidade, inclusive secundária, mas apenas como um ponto de referência, a Lei 12.732 de 2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.
determina no seu artigo 20 que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde no prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário. Mas nós sabemos que isso, no dia a dia, não acontece. Nós temos crianças com necessidade de tratamento oncológico que padecem da falta da medicação. Isso é muito frequente, até em centros de relativo porte. Por exemplo, eu tenho um instituto no meu estado, que é reconhecido nacionalmente, mas lá também faltam medicamentos para a continuidade das quimioterapias em crianças. E eu não me refiro a nada de muita complexidade, que não esteja dentro dos protocolos. Medicações que também estão nos protocolos do SUS faltam. A fiscalização visitou, do CREMEG, no Rio de Janeiro, 32% dos casos não tem tratamento. Visitou 19 hospitais, 32% não tem tratamento iniciado de acordo com a lei. 43% dos quimioterápicos não são garantidos para o tratamento completo. Dos 19 hospitais visitados, 47% contavam com exames básicos apenas. 84% contam com histopatológico, 11% contam com imunohistoquímico. O tempo de espera para os que contam com exames básicos é de 4 semanas. Para o resultado do histopatológico, 4 semanas. E espera do resultado histoquímico, 11 semanas. De maneira muito incoerente com a discussão legal. 84% contavam com tomografia, 21% com ressonância magnética, 89% com cirurgia. Tempo de espera para a tomografia, 12 semanas. Para a ressonância, 10 semanas e para a cirurgia, 6 semanas. Por outro lado, o tempo de espera para resultado da tomografia do exame, 2 semanas. E, no caso da ressonância, 3 semanas. Bom, para a Organização Mundial de Saúde, os países com acesso universal, o Brasil é o que tem a menor participação do Estado no financiamento da saúde. É um outro aspecto do SUS que temos, distante do SUS que queremos. Não é apenas orçamento. Nós sabemos que precisamos de um pouco mais de orçamento. Mas há que se ter mais verbas, sim, sem dúvida. Mas precisamos outros fatores em termos de, por exemplo, boa administração, probidade, controle e avaliação. O SUS que temos não tem controle e avaliação efetivo, eficaz. Não há condições para que se exerça, na verdade, essa indispensável supervisão. Porque é óbvio que a capacidade de investimento não é infinita, pelo contrário, é muito limitada, sobretudo em períodos como esse que estamos vivenciando. O Brasil tem uma participação, em termos de gasto sanitário total, por parte do Estado, de 48,2%. Muito abaixo dos 70%, que seria a nível de um consenso, dentro da própria MS, o mínimo necessário para um sistema ser considerado único de saúde. Nós observamos que, no primeiro mundo, temos realmente padrões acima dos 70%, o Canadá quase em cima disso, a Austrália e a Argentina, 67%. A Argentina está aqui por ser o nosso vizinho, é bom fazer uma referência. Mas nós temos apenas 48,2%. Pode avançar. Isso. Obrigado, Gerson. Entre 2003 e 2016, o Ministério da Saúde, por outro lado, deixou de aplicar cerca de 155 bilhões no SUS. No período foram autorizados 112,8 bilhões para obras e compra de equipamentos, mas apenas 46,5 bilhões foram efetivamente gastos. De cada R$10 previstos para a melhoria da infraestrutura em saúde, R$6 deixaram de ser gastos, mais de 50%. Ou seja, isso fica linkado a contas de exercício futuro, a outras justificativas de ordem contábil, técnica, mas absolutamente não convence. Há retenção, a perda do orçamento, isso vai para outras contas no final do exercício. Não se pode deixar de se gastar quase 50% de um volume deste, parte de um orçamento que já é inadequado.
há que se ter a competência administrativa, e eu vou ficar apenas nessa consideração, para que, naturalmente, a mistanásia não continue acontecendo nesse Brasil. A morte de milhares de pessoas por inépcia do Estado. Para avançar. Em 2014, os governos em níveis federal, estaduais e municipal aplicaram diariamente cerca de 3,89 per capita para cobrir as despesas públicas com saúde dos brasileiros. Isso, em valores de março de 2017, corresponde a 1,23 dólares. Muito pouco, sem dúvida. Pode avançar. Para 54% dos brasileiros, em uma pesquisa feita por solicitação do CFM ao Datafolha, 54% desses brasileiros analisaram os serviços de saúde como péssimos ou ruins. 33% como regulares e 6% como bons ou ótimos. 43% dos entrevistados acham que a saúde deve ser prioridade para o governo federal. Mas essa reivindicação é, como eu disse antes, transversal, passa por governos e governos. Isso não é privilégio de últimos governos, isso é crônico ao longo do nosso tempo. Mais da metade dos brasileiros atendidos no SUS relatam ser difícil ou muito difícil conseguir o procedimento desejado. Os principais problemas apontados foram o tempo de espera, o baixo número de equipes e falta de estrutura e de organização. 70% dos entrevistados disseram que o SUS não é bem administrado e que não consegue atender bem a todos em igualdade de condições. Nós podemos ter um número alto de analfabetos funcionais, mas isso não significa que não tenham capacidade de visão e possam expressar as necessidades que têm. O povo brasileiro é inteligente, pode não ser totalmente alfabetizado, tem muita necessidade ainda de, óbvio, educações e necessárias, indispensáveis a poder discricionários, mas o povo sabe o que sofre. Bom, são expressões também apenas para realçar a necessidade de atender à vontade, o desejo primário e primeiro do povo brasileiro. Há que se ter um compromisso com o financiamento, fim de contingenciamento e cortes orçamentários com a garantia de execução plena dos recursos disponíveis. Estabelecimento de uma política de financiamento para o SUS que contemple suas diretrizes e princípios com serviços de qualidade. Aumento da participação do Estado no gasto sanitário total do país, em percentuais compatíveis com os de outras nações que possuem sistemas de saúde de acesso universal. Esse é o SUS que está na Constituição. Esse é o SUS que queremos. Pode avançar? Ainda compromisso, além do financiamento, com a gestão eficaz. Qualificação dos gestores nas esferas federal, estadual e municipal. Não posso aceitar que um prefeito do município chegue e apresente a um secretário estadual de saúde o que aconteceu na minha frente. Peço licença, entra, prefeito. Trouxe aqui a minha filha, professora primária formada. É a minha secretária de saúde. Trouxe aqui para o senhor, doutor, ensinar ela o que é o tal do SUS. Isso é um fato. De um município distante, no interior da minha terra. Bom, então esses gestores têm que estar qualificados. Né? Não bastam eles chegarem para inaugurar o cemitério e cumprimentar. Cumprimento a todos, meus conterrâneos e meus subterrâneos. Não. Tem que serem qualificados. Fortalecimento do monitoramento, controle e avaliação, eu já me referi, é fundamental um sistema nacional de controle e avaliação efetivo, com condições de ter resultados. Combate à corrupção na saúde. A CGU apontou distorções ou uso irregular de recursos públicos na saúde em valor superior a 15,9 bilhões ao longo dos últimos 14 anos. É um dinheiro que se torna ainda mais significativo quando se considera um orçamento inadequado. Fortalecimento das políticas públicas de saúde em todos os níveis de atenção, baixa, média e alta complexidade. Reestruturação da rede do SUS com maior oferta de leitos, equipamentos, insumos e medicamentos necessários à integralidade das ações. É o SUS que queremos e é o SUS que temos direito, é o SUS que a Carta Magna estabelece. Pode avançar? Outro ponto fundamental
que não está no 80-80 de maneira específica é a preocupação com recursos humanos, porque não adianta máquinas, insumos, estruturas, se não houver existirem recursos humanos suficientes à demanda existente e qualificados. E quando eu me refiro a qualificados, eu abro um espaço para preocupações com o futuro próximo. Nós temos hoje 271 escolas de medicina, já autorizadas mais 37 escolas para serem instaladas até o final de 2018, totalizando 308 escolas de medicina. Isso é o dobro das escolas da América do Norte. E eu vou me permitir pedir permissão, desculpas, por um pouco de excesso. Se autorizam escolas, às vezes, sem docência e sem decência. Já ouvi ministro assumir Ministério da Educação e dizer de público: vou fechar o balcão de negócios do MEC. Substituiu, o seu antecessor ficou em situação difícil, porque se vai fechar um balcão, esse estava aberto. Mas, infelizmente, não fechou. Continuou aberto. Nós temos 50 bilhões nos últimos 4 anos de fiéis. É o erário público financiando o lucro do capital privado. E as escolas públicas universitárias de medicina sucateadas, sem condições de funcionamento adequado. Esse é um grande problema. Nós vamos formar que médico? Não é? Nós vamos trazer que problemas à população brasileira? Nós criamos agora no Conselho Federal de Medicina um sistema de acreditação de escolas médicas, sem inventar a roda, em parceria com a equipe de pesquisadores de avaliações da USP, em parceria com a ABEM. Já fizemos avaliações de 29 escolas, esse ano serão mais 50. Semelhante ao sistema Ulisses Committee, já apresentamos as Neuromedical Council, tem um processo técnico extremamente capaz, qualificado. Vamos fazer parte da UORD, da Federação Internacional de Acreditação. A partir de 2021, o board só vai permitir entrar na América do Norte quem vier, for oriundo de uma escola acreditada por uma instituição que esteja cadastrada na Federação Internacional, senão não vai se inscrever, porque quer para fazer a prova para praticar a medicina na América do Norte. Isso já está no site do board. A partir de 2021, nós vamos assumir essa condição como representante do país, até porque a Federação Internacional não cadastra quem autoriza a escola. Há um conflito claro de interesse. Quem autoriza não acredita, por motivos óbvios. Então, esperamos contribuir com isso para tentar separar um pouco o joio do trigo ao longo do tempo, com um crivo de análise da sociedade, de forma mais apurada e orientada, a partir de um elenco de escolas que a ABEM e o CFM diz tem suficiência. Não é arrancamento, não vamos publicar quem não tem suficiência, mas vamos dizer quem tem suficiência. É voluntário, isso é um processo crescente, irreversível, acho que vai contribuir para pessoas que pagam R$12.000 por uma escola privada, mensalmente. Não é? Na minha cidade agora abri mais uma escola, R$10.000 de mensalidade. Essas pessoas que gastam tanto para formar o seu ente querido, eu acho que vai se preocupar em saber se aquela escola tem suficiência para o ensino. Isso aconteceu na América do Norte. Não é o que, num contexto mais global, se chama de reforma Flexner. Foi patrocinada pela Associação de Professores Americanos e pelo Colégio Médico Americano. Bom, mas voltando a essa questão dos recursos humanos e a qualificação desses recursos, óbvio, passa também por valorização, por condições de trabalho, por condições de futuro, por estímulos. Então, se torna cada vez mais premente, indispensável, uma carreira de Estado. Eu me refiro aos profissionais da saúde. Eu vou falar dos médicos, essa carreira já está pronta, está em pauta, inclusive em regime de urgência, foi deixado assim na Câmara, deputado Raimundo, e é preciso que nós avancemos com isso, porque aí vamos ter condições de ter médicos brasileiros assumindo todos os pontos onde são necessários atendimentos e hoje não tem. Essa carreira tem essas características: vínculo com o Estado, ingresso por concurso público, regime de dedicação exclusiva, sem outro cargo, função pública, salvo magistério. Previsão de ascensão funcional, com remanejamento e remoção,
acesso a programas de educação continuada, e eu iria até além, porque no primeiro mundo não se fala mais de educação continuada, é competência continuada, não basta apenas educar, tem que se auferir a competência, tem que dar condições de curvas de aprendizado, habilidades, etc. Vai além do que nós entendemos aqui como educação continuada. E remuneração condigna com a função. É uma questão que é boa para a saúde e é bom para o Brasil, como diz o CART. Pode avançar, por favor. Bom, repito, a saúde é um direito, não um negócio. Pode avançar, para descontração. Pode avançar. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa a consequência constitucional indissociável do direito à vida. O poder público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita, como diz esse recurso 271-286, relatoria do ministro Celso de Mello, o caráter programático da regra inscrita no artigo 196 da Carta Política, que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem no plano institucional a organização federativa do Estado brasileiro, não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena do poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado. SUS é um sistema único de saúde. O SUS que temos não corresponde ao SUS que queremos e que é direito constitucional. Essa é uma foto também forte e emblemática. Emblemática de um ponto de reflexão fulcral, as mudanças que nós precisamos e queremos. Ou seja, as responsabilidades envolvidas são pertinentes a todos, aos gestores, aos profissionais da saúde, ao próprio cidadão. Não apenas ao médico. O médico não pode ser um agente depositário ou para quem se transfere as irresponsabilidades do Estado. O médico tem que ser realmente coerente com seus compromissos vocacionais. Quando ele vai identificar o princípio do mínimo do possível, ele tem que identificar com razoabilidade, com competência profissional, com probidade. Mas ele identificando, o STF já se manifestou por 3 vezes. Sendo nessas circunstâncias de razoabilidade, de parâmetros de consequências irremediáveis, de idoneidade, o princípio do mínimo existencial precede o da reserva do possível. Isso já está em 3 belas sentenças do STF. Volta só um pouco, por favor. Apesar de ser uma foto que até constrange, incomoda, mas é real, né? Foi prêmio internacional. Desnutrição. Desnutrição que o médico tenta conduzir com proteínas, com vitaminas, com hidratação. Desnutrição não é a doença, é a consequência. A doença chama-se injustiça social. E o tratamento dessa doença todos temos que fazer juntos. Pode avançar. Bom, eu vou encerrar, acho que já abusei muito da paciência de todos, mas eu quero encerrar dizendo que não há dúvidas. O ético desempenho da medicina é o exercício da cidadania, em tempo integral e no mais elevado patamar da consciência, o que nos faz transitar de fim para fim e de topo para topo da existência. Referindo-me aqui
a um amplo conceito de cidadania, que ultrapassa o de identidade geográfica e alcança o sentido grego do cidadão que vive com entusiástico engajamento o dia a dia da sua polis, penetrando nos espaços das relações primárias entre governantes e governados, em defesa das causas públicas. E penso que nas causas públicas brasileiras despontam duas como prioritárias, até em benefício do grande direito constitucional que estamos a discutir. Duas prioridades: a extinção desse modo político agentário e corrupto de fazer alianças políticas partidárias, que os brasileiros, o direito pátrio, não mais toleram e até mesmo excomungam, e a cultura, a extinção, a erradicação da cultura da impunidade, que é tanto se opõe a um princípio tão jurídico quanto civilizado, de que a lei é para todos, de que ninguém, republicanamente ninguém, está acima do bem e do mal. E para não terminar com acidez, só lembro o poeta das terras de Alemar, com seu belo recado: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado, me desculpe a demora.